Olá, como vai você? Tudo bem? Diga pra mim, em algum instante, por algum instante já passou na tua cabeça a ideia sobre o destino? Acredito que sim, porque todo mundo em algum momento parou para pensar nisso. Tenho certeza, e você também não é diferente. Será que a morte, assim como o dia de nascer, será que é já pré-determinado? Será que existe um dia para isso ocorrer, determinado já? Ou você morre por casualidade? Ou será que podemos então burlar esse dia, mudar, tentar fazer com que esse dia se prolongue, evitar que isso aconteça tão cedo? Ou sei lá. Bom, nessa história eu vou praticamente trazer você para essa reflexão. Fique ligado. O Homem da Ampulheta. Depois da vinheta. Bem, você já deve ter ouvido falar de ampulhetas. Ampulheta, sim, aquele relógio de séculos passados, de épocas passadas, que media o tempo através da areia no seu interior. Esse que eu estou mostrando aqui na tela. Pois bem, existia naquela época um homem colecionador dessas ampulhetas. Sim, ele colecionava ampulhetas. Uma certa vez, quando seu filho completou 12 anos de idade, ele chamou seu filho e o levou até o sótão da sua casa e mostrou-lhe uma ampulheta, mas não era uma ampulheta comum. Era uma ampulheta que ele havia criado de um tamanho totalmente diferente das demais, pois essa media 1,80 m de altura. Era uma ampulheta grande e pesada. Ele disse para o filho: filho, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Está vendo essa areia que está correndo da parte superior até a parte inferior da ampulheta? Pois bem, essa areia começou a correr na noite em que você nasceu. E ela vai parar de correr, preste bem atenção, ela vai parar de correr quando você completar exatamente 60 anos de idade. 60 anos de idade. O menino ficou intrigado com aquilo. Por que 60 anos? Poxa, poderia ser uma outra data, 50 anos, 40 anos. Por que 60 anos? O pai lhe explicou: filho, é simples. Pelo simples fato de nenhum de nossos antepassados terem ultrapassado essa marca, nenhum deles fizeram 61 anos, nenhum deles chegaram a ter mais do que 60 anos de idade. O filho na hora ficou meio que perturbado com aquilo, mas logo não ligou muito mais para o fato e logo esqueceu tudo isso. Só que algo aconteceu de muito estranho. Seu pai, após ter dito isso, 2 semanas após ter dito isso ao filho, veio a falecer. O mais incrível, coincidência ou não, ele veio a falecer justamente quando estava completando 60 anos de idade. Estranho, não é não? Mas com a chave do sótão, o menino ficou com a chave e a ninguém mostrou isso e nem tampouco falou sobre a existência dessa ampulheta e o que o pai lhe havia lhe dito. Os anos foram passando e o menino ia crescendo. Às vezes passava horas naquele sótão, tipo olhando em silêncio para aquele instrumento, e via a areia caindo, e aquilo o deixava agonizado, deixava perturbado,
porque começou a dar importância ao que o seu pai havia lhe dito. Mas o tempo passou, ele cresceu e se casou, teve filhos. Mas também não contou nada para sua esposa, nem tampouco para os seus filhos. Porque era um homem sisudo, com problemas de personalidade, era bastante quieto, calado. Até porque, por essas mesmas questões, por ser uma pessoa com um problema sério de personalidade, logo acabou se separando. Sua esposa, sua ex-mulher no caso, se mudou dali e levou com ela os filhos, né? E ele ficou sozinho. Já era um homem, ficou sozinho naquela casa, com aquele instrumento, com aquela ampulheta enorme no sótão da sua casa. E o objeto era algo que deixava assim ele bastante descontrolado, porque parecia que cada vez que olhava para aquele objeto, como se ele estivesse olhando para o fim de sua vida, para algo que media os dias de sua vida, contava através da areia o tempo dele se esvaindo. Na verdade, media todos, como se estivesse medindo cada batida do seu coração, né? Todos os dias da sua vida estavam ali, contados através daquela ampulheta. O pouco de vida que lhe restava, na verdade, porque já não era um menino mais, já não era um homem com pouca idade, né? Mas não guardou raiva do seu pai por ter criado aquilo e ter dito aquilo tudo, né? Mas era algo que o deixava perturbado demais, começou a ficar descontrolado com tudo aquilo. O tempo passava horas e horas observando aquele enorme objeto que contava minuto a minuto a sua existência. Mas olha, ele teve uma ideia. Pensou: e que tal burlar o destino? Seria possível isso? Uma forma de trapacear o destino? Mas como? Simples. Quem sabe colocando mais areia, né, na parte superior da ampulheta. Pronto, estava aí todo o fim do seu problema, todo o fim de sua agonia. Aumentaria colocaria mais areia e por conseguinte a sua vida teria mais tempo, né? Mais areia, mais vida, mais dias de vida, mais meses, mais anos, e assim sua vida prolongaria. Ele procurou na ampulheta algum orifício, alguma entrada, algum buraco que pudesse colocar areia, né? Que coubesse pelo menos um grão de areia, que ele começasse a colocar e injetar areia. O problema é que ele não conseguiu achar. Era perfeita demais. Seu pai projetou com muita perfeição, né? Ele consultou grandes mestres da época, velhos consultores de ampulhetas, pessoas que entendiam do assunto, mas fizeram cálculos, calcularam aqui, calcularam ali, só chegaram a uma conclusão que chegaram: que seu pai, na verdade, era um grande engenheiro, né? E o homem realmente fez algo perfeito, mas não conseguiram achar uma forma de colocar areia dentro daquela ampulheta. Quase não dormia mais, era perturbador, aquilo o deixava sem dormir, perdia horas de sono, apenas sentado no chão, no sótão, olhando para aquele instrumento que aos poucos ia terminando a parte de cima, preenchendo a parte de baixo com areia. Isso estava praticamente mostrando que seu tempo de vida estava terminando, segundo, vamos dizer, a profecia de seu pai. Mas numa madrugada de súbito, como um louco feroz, ele despertou e, não aguentando mais naquela angústia, naquela loucura, quis dar um fim em tudo aquilo, acabar com aquela maldita ampulheta. Era a única forma de acabar com o seu sofrimento. Num ato de descontrole total, ele, num salto, partiu de socos para cima sobre a ampulheta e arrebentou-a toda.
e os cacos lhe cortaram os pulsos profundamente. E foi de hemorragia que esse homem ali morria sozinho no sótão. A morte foi rotulada logo como, lógico, esse homem se suicidou, óbvio, né? Acharam um corpo ali, um homem cortado sozinho dentro do sótão, vidros por toda parte, na areia espalhado por todo o sótão. Só poderia ser suicídio, né? Não haveria outra forma de pensar. Bom, mesmo que imaginassem, jamais entenderiam o que teria acontecido. Não tinha cabimento. Como é que ia entender essa história toda? Agora, vem cá, uma pergunta. Já passou talvez na sua cabeça, mas será que não passou na cabeça desse homem? Por acaso não passou na cabeça desse homem o óbvio? Sim, o óbvio, virar a ampulheta. Não é isso? Virava a ampulheta para que a areia começasse a cair novamente. Era simples. Por que ele não fez isso? Não seria o óbvio, ao invés de tentar colocar areia e se perturbar tudo? Não. Talvez tenha ocorrido isso. Se ocorreu, a gente não sabe. Mas, e se ele tentou também, ele não conseguiu, com certeza, pelo simples fato daquele objeto ser pesado demais. Alto, 1,80 m, pesado demais, para um homem que, naquele exato momento de sua morte, acabava de completar 60 anos de idade. Histórias e histórias para a sua reflexão.